E aí, a Caio e a Amanda, o que vocês acham aí dessa mudança estrutural? Para mim é interessante, eu acho que esse movimento que o Cruzeiro faz, e principalmente de trazer autonomia cada vez maior também ao Leonardo Jardim, falando sobre a questão da sua filosofia de trabalho, quando você tem autonomia para poder apontar os jogadores que têm características que se aproximam da sua filosofia, nos traz uma segurança um pouco maior, e aí não tem nada no mercado que vai trazer garantias, mas traz sim uma segurança maior, e pensando também na questão de prejuízos, eu acho que minimiza assim, os prejuízos que podem ser causados com contratações que são de perfis tão diferentes da filosofia de trabalho do treinador. Então, para mim, esse movimento é sim muito interessante. E a partir do momento em que as forças, né? E aí, no caso do Alexandre Matos, elas vão sendo diminuídas internamente, pensando exatamente nesse protagonismo que cada vez mais vai ganhando o Leonardo Jardim, eu já imaginava que em algum momento isso pudesse acontecer, eu confesso para vocês. Além, claro, de, com certeza, tudo que o Cruzeiro deve ter pontuado, né, para que pudesse chegar ali num consenso com o Alexandre Matos. Tem muita coisa, né? Muita coisa aconteceu internamente, e a gente está vendo que cada vez mais que se deu o poder para o Leonardo Jardim trabalhar com autonomia, com esse protagonismo, as coisas foram acabando se acertando, né? Os caminhos começaram a se contornar de maneiras mais positivas. E, naturalmente, a partir do momento que enfraquece um pouco mais o trabalho do Alexandre Matos, para ele, Alexandre Matos, e a gente sabe que o futebol muitas vezes é, sim, tratado com muita vaidade, e isso em algum momento pode ter sentido ele, Alexandre Matos, um pouco disso, de falta de autonomia, querer mostrar o seu trabalho, mas não ter também o poder para mostrar o seu trabalho. Isso mexe com a cabeça do profissional, principalmente se tratando de futebol, que a gente sabe que é muito de muitas vaidades. Então, acho que é um movimento, vejo com muita naturalidade, e vejo que o Cruzeiro também está no caminho certo. Afinal de contas, a partir do momento que deu essa autonomia maior ao Leonardo Jardim, as coisas começaram a tomar um rumo diferente e um rumo muito mais promissor do que quando estava nas mãos do Alexandre Matos. No geral, falando primeiro sobre a passagem do Matos, ela foi muito conturbada, né? Nunca teve um momento mais tranquilo, e eu acho que muito disso por conta do próprio Matos, né? Não foi uma passagem feita somente por erros, ele sim conseguiu alguns acertos, principalmente em termos de contratações, mas como até o Samuca colocou por aqui há alguns dias, a parte de blindagem de ambiente, eu acho que não foi bem controlada pelo Alexandre Matos, assim como outros pontos dentro do clube, né? Afinal de contas, as incumbências aí de um CEO vão bem além de contratações. E estava para ele, nesse cenário, desconfortável ficar no Cruzeiro, talvez até fizesse pouco sentido. Mas para mim o ponto mais importante é que, com a saída dele, o Cruzeiro tem uma ideia do que fazer. Na verdade, só vai manter o que está sendo feito há algum tempo, né? Principalmente depois da chegada do Leonardo Jardim, que assumiu a frente do departamento de futebol do Cruzeiro. Então, isso para mim é muito animador, porque claramente as coisas estão muito mais lineares dentro do Cruzeiro, né? É um clube que está se aproximando cada vez mais de ter uma identidade forte, e isso implica em contratações, por exemplo, de um perfil mais interessante, não só dentro do que o treinador pensa, mas dentro do que é viável, do que é interessante para a instituição. Então é um Cruzeiro que está pavimentando um caminho não só pensando em 2025, não só pensando em resultados rápidos, mas também numa sustentabilidade, né? A gente fala tanto do Cruzeiro ser um clube sustentável, eu acho que está caminhando para isso. E a médio e longo prazo, se esse caminho seguir sendo percorrido, acho que vai ficar muito evidente de que as coisas no Cruzeiro se acertaram após a chegada do Leonardo Jardim. Eu acho assim que nessa saída o que a gente pode falar é que nas contratações, né, que é o papel ali de um diretor de futebol, eu não acho que o Alexandre Matos foi tão mal, né? Tem algumas contratações bizarras, acho que o Dudu é o pior caso,
Mas, assim, você falar que é culpa dele, o Wallace, por exemplo, não ter brilhado no Cruzeiro até o momento, é sacanagem, né? O Wallace é um grande jogador, foi uma contratação importante, 99% dos cruzeirenses gostaram muito da contratação, infelizmente ainda não deu certo da forma que a gente gostaria, mas fez algumas contratações questionáveis, sim, algumas apostas, algumas que deram certo, né? O Caio Jorge, por exemplo, foi uma aposta alta, mas uma aposta que virou um acerto, né? Desculpa, Pedro, não é mais aposta. É um acerto, a gente já vê o Caio Jorge como uma referência do time hoje, mas foi um jogador que estava em baixa. Então, trazer um jogador com histórico de lesão, que vinha de uma temporada apagada lá no futebol italiano, acho que no Frosinone. Então, foi uma aposta. O Jonathan Jesus, que fez uma partidaça ontem, foi uma aposta que também tem muito ali o crivo do Alexandre, né? Como já foi falado até pelo próprio Pedro. Então, tem alguns acertos, sim, tem erros também, mas assim, eu acho que fica no final das contas o problema realmente como CEO, né? O Alexandre Matos talvez ele não tenha todas as ferramentas para ser esse cara que administra um clube de futebol. Talvez ele seja um cara para mercado, para transferências, mas não necessariamente para acumular essas funções. Confesso que eu tenho um pouco de preocupação, viu, Samu, com essa questão aí do Pedro Júnior, não sei se ele já está pronto, né? Espero que esteja para assumir um papel de maior protagonismo, ele, o Pelaipe, que possa ser importante também, e o Leonardo Jardim, eu acho que norteando tudo, né? É um cara que tem ali uma visão de futebol, e esse negócio de um técnico que pensa nas finanças do clube é uma coisa que soa até meio estranho para a gente, né? Porque quem viveu muito, Jorge Sampaoli, sempre pedindo, né? Mais uns 5 reforços, mais uns 8 reforços. O Leonardo Jardim já é um cara bem mais consciente, né? Nessa questão do futuro do clube, de uma sustentabilidade. E ele falou várias vezes, né? Que o Pedro pediu a ele que tenha atenção com os jovens. Ele está fazendo isso, está dando oportunidade. Então, eu acho que o Cruzeiro, a saída do Alexandre Matos, ela não deve impactar muito, tá? Nessa forma como o Cruzeiro vai trabalhar, até porque, como o Samuca bem disse, ele já estava um pouco afastado, né? Um pouco isolado aí nesses últimos meses, depois de algumas situações bem controversas, né? Eu acho que o caso do Dudu foi um estopim ali, mas a gente teve outros problemas, né? Algumas informações que estratégicas do clube que apareciam na imprensa de forma difícil de entender, algumas, eu chamaria de campanhas difamatórias contra alguns jogadores em alguns momentos. Então, acho que o Alexandre sai aqui dessa quarta passagem, né, a gente pode dizer, pelo Cruzeiro, de uma forma um pouco pior, né, do que ele chegou. Ele chegou com muita moral ali o Pedro, confiando plenamente dele, e essa saída me parece um pouquinho mais, vamos colocar assim, né, em baixa. E vai lá trabalhar no Santos, provavelmente, que seja feliz.